Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer para vocês o meu relato de parto dos meus primeiros filhos, né? Primeiro e segundo. Daqui a pouco vai ter o relato do terceiro, daqui a pouco, né? Daqui a 9 meses vai ter o relato do terceiro. E eu falei, bom, eu vou registrar já esse assunto do primeiro e segundo, porque eu acho que a cada parto a gente vai se esquecendo das coisas que acontecem. Quem é mãe aí sabe, né? Com o passar do tempo a gente fica, mas como que foi mesmo? Mas isso aqui, não, já não lembro mais como foi a introdução alimentar, como foi isso, como foi aquilo. Então eu gostaria muito de deixar isso registrado aqui. Eu fiz até uma colinha aqui no celular dos dois partos, assim, coisas que eu não quero esquecer de comentar com vocês, então às vezes vou dar uma olhadinha aqui no celular. E preparem que pode ser que esse vídeo vai ficar bem longo, porque são 2 relatos em um vídeo só, tá? Começando pelo parto da Catarina, eu vou dar uma leve, assim, introdução, vamos dizer, sobre como foi as minhas gestações. Quando eu descobri que estava grávida da Catarina, dia 3 de janeiro de 2022, nós estávamos morando num sítio no interior de São Paulo. Teve uma época ali na pandemia, 2021, a gente falou assim, vamos morar no meio do mato, meu marido queria eu criar uns bichos, viver na roça, e aí a gente foi. Então a gente estava morando lá. Assim que eu contei pra ele que estava grávida, ele resolveu, falou, não, a gente precisa voltar pra cidade, né, porque aqui não tem nenhuma estrutura, eu ficava o dia todo sozinha, né, ele vinha trabalhar aqui pro São Paulo, pelo ABC, e eu ficava o dia todo no sítio sozinha. E a cidade não tinha estrutura nenhuma, não tinha bons hospitais, a gente também não fez muitas amizades, então não ia nem conseguir indicação de obstetra nem nada. Voltamos pra morar em Santo André, em 2022, abril de 2022, então eu já tava grávida de uns 4 meses. Antes, né, eu já tinha procurado uma obstetra, eu pedi pra minha prima, falei, prima, não conheço ninguém aí no ABC, mas meu marido vinha direto pra cá, então eu vinha junto com ele pra fazer as consultas, né. Então me arruma uma obstetra aí, porque o médico dela não tava mais atendendo a obstetricia, né. E aí, ela jogou no grupo do condomínio, né, gente, alguém tem indicação de obstetra que atenda tal convênio, quero meu convênio e tudo, e aí consegui uma obstetra, gostei dela, fiz os primeiros exames da gestação e tudo, e nos meus primeiros exames já deu, os exames de sangue e de urina que a gente faz no comecinho, sabe, que eu era positiva para aquela bactéria que a gente faz o exame do cotonete, sabe, quem é gestante, quem já foi mãe sabe que com 35... Acho que é com 35 semanas, porque eu nunca fiz esse exame, gente. Vocês vão entender por quê. Quando eu fiz os meus primeiros exames, né, do primeiro trimestre da gestação, eu descobri que eu era positiva, né, para essa bactéria. Então essa bactéria já estava aqui em mim. Eu teria que tomar antibiótico no momento do meu parto. É assim que funciona. Então, se você faz com 35 semanas, ou se você descobre antes, deu positivo, você tem que tomar antibiótico no momento do parto, para que a bactéria não passe para a criança, né? E aí, esse foi o único coisinha, assim, que teve no começo da gestação, mas, assim, mãe de primeira viagem, assim, eu fiquei um pouco assustada, no começo eu falei, meu Deus, como assim, positivo para uma bactéria, não sei o quê, e eu acabei seguindo a gestação normal, né, não era nada que pudesse fazer, tratei na época, tudo certo. Então, na minha gestação da Catarina, assim que eu voltei para Santo André, né, eu comecei já a fazer pilates, tinha uma alimentação ok, né, tinha uma vida muito mais calma, porque eu não trabalhava fora de casa, e estava grávida. Então, assim, se eu tava com sono, eu dormia. Se eu tava enjoada, se eu tava indisposta, eu ficava deitada o dia todo e tava tudo certo, entendeu? É diferente da segunda gestação, que você já tem alguém pra cuidar. E é diferente mais ainda da terceira, que você tem 2 pessoinhas pra cuidar, né? Mas foi muito tranquila a minha gestação, eu tive uma gestação muito ativa. Eu engordei da Catarina, foi 11 quilos, se não me engano, 10, 11 quilos. E eu não senti praticamente nada na gestação, nenhuma dor, nenhum incômodo, para não falar nenhum incômodo, eu tinha umas pressões assim que eu sentia na barriga aqui, sabe, conforme vai chegando o terceiro trimestre, a gente sente uma pressão um pouquinho maior assim lá embaixo, mas assim, nada, não tinha falta de ar, não inchei absolutamente nada em nenhuma das minhas gestações, não tive insônia, falta de ar, dor nas costas, dor na lombar, não tinha nada. A gravidez fluiu tranquilamente. E aí, quando deu 37 semanas, eu comecei a fazer todo tipo de indução natural que eu via na internet. Gente, tudo que vocês podem imaginar e ver nesse mundo aqui na internet, eu fiz.
Eu comia tâmara, eu diminuí o trigo, açúcar refinados, glúten, eu tomei uns shakes muito loucos lá com laranja, pasta de amendoim, tomei óleo de rícino, que é um negócio horrível, é um óleo de passar no cabelo, gente, tomei um negócio puro, comprei o negocinho na farmácia e ó, virei. Gente, aquilo dá uma dor de barriga, mas nem isso me deu, entendeu? Porque a intenção é que dê uma bagunçada aqui mesmo e o seu corpo começa a trabalhar pro parto, entendeu? Eu fiz um negócio do pontinho, da caneta que você coisa no pé, ficava o dia todo na bola, rebolando lá, fazendo agachamento, andava de 4 em casa, tipo, rebolando, tudo que vocês podiam pensar. Eu acho que, nossa, tudo que tinha nessa internet, assim, ó, indução natural para parto, eu fiz. E aí, isso a partir das 37 semanas, né? E aí chegamos nas 40 semanas, nada da Catarina querer nascer, nenhum centímetro de dilatação, nada de colo fino, nada de nada, sabe? Ela realmente não estava pronta. E aí eu fazia os ultrassons assim, né? Os médicos falavam, meu, o seu colo, sua placenta, seu não sei o que, tá perfeito, assim, não tem nenhum sinal de que tá querendo nascer, sabe? Ela vai continuar aqui. E eu falei, bom, eu estudei muito na gestação da Catarina, porque era a minha primeira gestação, então não conhecia muita coisa. Então eu fiz tudo quanto é conteúdo de obstetras, de assuntos no YouTube, relatos de parto, vídeos de parto mesmo, aquele momento ali, o parto realmente acontecendo. Eu assisti tudo que eu podia e imaginava sobre o parto, porque a minha ideia realmente era ter o parto normal. Assim, eu sabia que poderia ir para uma cesárea, mas só se não fosse minha opção, né? Assim, eu ir para uma cesárea letiva, eu não queria. Então, eu queria tentar o parto normal. E aí, chegamos nas 40 semanas, Catarina nada de querer nascer, mas a gravidez estava fluindo super bem. E aí, gente, pra vocês terem uma ideia, uma coisa que eu fazia muito também para tentar induzir o parto, o prédio que eu morava na época era um prédio de 20 andares, se não me engano, 20 ou 22. Eu subia e descia o prédio até o último andar de escada umas 2, 3 vezes por dia. E assim, de boa, sabe, sem faltar morrer nem nada, subia, às vezes eu subia cada andar e fazia uns agachamentos, então assim, eu fiz muita coisa pra essa menina tentar nascer. E aí, passamos das 40 semanas, fazendo cardiotoco ali todo dia, tudo mais, pra ver se o neném tava bem, né? O cardiotoco é um exame que você faz assim, que você tem que ir no hospital ou na clínica, né, da sua obstetra, coloca um negócio aqui e você vai ouvir no coração do bebê pra ver se tá tudo bem. E aí, tá. A médica falou, olha, nada da Catarina querer nascer, quando a gente fazer 41 semanas, a gente vai tentar indução. Queria induzir? Não queria, mas era o caminho que eu poderia ter o parto normal, seria a indução, né? Eu já tinha ouvido muito falar que indução dói, aquilo e tudo mais, mas, né, eu falei, bom, eu vou fazer porque minha última opção era cesárea. O que eu pudesse fazer antes da cesárea eu faria, né? Então tá, fui pra cesárea, volta. Não era isso. Marcamos a indução, eu lembro muito bem, era numa quarta-feira, dia 14 de setembro. Umas semanas depois da DPP, né? Marcamos a indução e um dia antes estava eu lá, subindo escada, tentando, fiz caminhada, fiz tudo que podia e não rolou entrar em trabalho de parto, né? Tudo bem, internei 7 horas da manhã no hospital pra induzir. Como que funciona a indução? Tem um comprimido que se chama, se não me engano, misoprostol, posso estar falando o nome errado, mas acho que é isso. Já faz tempo, né, gente? E aí, internei e esse comprimido você coloca a cada 6 horas. E se não me engano, tá? Posso estar enganada aqui, mas ele é pra afinar o colo, né? Tipo, o colo do útero, ele meio que vai abrindo pra você dilatar. Não sei se é esse o termo certo, mas era esse pra indução. E aí, internamos. 1, 2 horas depois, coloquei um comprimido. Depois ficamos lá, almoçamos no hospital, tudo. Depois, à tarde, a gente colocou outro comprimido. E nada de dilatação. Na verdade, eu acho que quando a gente colocou o segundo comprimido, a médica falou, olha, acho que tá com 2 centímetros, uma coisa assim. Quando foi umas 5 horas da tarde, a enfermeira obstetra que iria me acompanhar no parto, porque assim, a minha obstetra que me acompanhou durante todo o pré-natal, ela que ia fazer o parto. E ela tinha uma equipe, né? Nessa equipe tinha uma enfermeira obstetra, que eu já tinha contato com ela, né, durante o pré-natal, e ela ia me acompanhar até o momento que a obstetra chegasse. Ela chegou no hospital umas 5 horas, ela falou, você tá bem ou não? Tá tudo bem. E eu tava assim, ó, plena,
super tranquila, de boa. Pô, parece que não tá acontecendo nada, né? Parece que não tá acontecendo nada. Aí ela viu lá, você tá com 3 centímetros. E aí passou um tempo, o comprimido, se não me engano, você coloca de 6 em 6 horas. Então assim, não pode colocar antes, né? E aí ela... quando deu, um pouco depois que ela tinha chegado, ela começou a colocar a mão na minha barriga e eu tava tendo contração de 3 em 3 minutos, se não me engano. Eu acho que eu tava com 3 ou 4 contração a cada 10 minutos, assim, sabe? E ela falou, olha, você não tá sentindo nada? Eu falei, não tô sentindo nada. Ela falou, não, sua barriga tá ficando muito dura, tipo assim, durante tanto tempo, e ela cronometrando lá, né? Eu falei, não tô sentindo nada. Aí ela fez o toque de novo, eu tava com 4 para 5 centímetros. Ela falou, meu, seu parto tá evoluindo, mas você não tá sentindo dor. Vamos colocar a ocitocina, que é uma outra forma de indução também, é um soro, né? Pra te dar um choque no teu corpo e você começar a sentir realmente a contração do parto. E eu, vambora, né? Tá tudo certo. E aí, gente, ela pediu lá no hospital, né, pra colocar ocitocina. Eu não sei quem já usou esse negócio aqui. Se vocês usarem, me contem que experiência de vocês, porque o negócio é doido. O negócio é doido. Foi assim, ó, eu me lembro, assim, nitidamente, entendeu? Eu lá com o braço assim, né, pra colocar o negócio do soro, a ocitocina. Na hora que caiu a primeira gota na minha corrente sanguínea, gente, eu senti a primeira contração. Aí eu, meu Deus... Tipo, foi tão espontâneo e imediato que eu falei assim, cara, que é isso? Por que eu não coloquei isso antes, né? Porque a gente vai agilizar o trabalho de parto, eu já deveria ter usado isso antes. E aí eu falei, meu Deus, tipo, já doeu aqui agora, nesse momento. Ela falou, não, é assim mesmo, não sei o que. Aí eu comecei, ai. E aí eu comecei a sentir dor realmente ritmada, porque eu já tava tendo contração, mas sem dor. Comecei a sentir, ela falou, vamos pro chuveiro. E isso, nós estávamos num quarto de hospital, assim, não era um quarto de parto, né? Não era uma sala de parto, nem nada assim. Estava num quarto normal, onde a gente dorme, né, no hospital. Vamos pro chuveiro, que daí o trabalho de parto vai evoluir. Ok, fui pro chuveiro, fiquei lá na bola, no chuveiro, e a dor, uma dor. Meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, tá doendo demais? Tipo assim, eu espero que já em meia hora tenha evoluído pra 10 centímetros. Aí ela falou, não, vamos pedir pras enfermeiras do hospital pra gente descer pra sala de parto. E quando eu fui visitar essa sala de parto na maternidade, assim, quando você faz visita pra conhecer a maternidade, onde que o bebê vai nascer, eu tinha me apaixonado pela sala de parto, porque assim, tinha banheira, o teto brilhava, sabe? Tinha um papel de parede, era linda a sala, sabe? E só tinha uma sala de parto no hospital. De parto normal, né? E aí eu torcendo muito pra aquela sala tá disponível no dia que eu tivesse neném, né? E ela falou, ó, vamos lá ver se a sala tá disponível, que a gente já desce pra lá, porque lá tem todos os equipamentos, né? A bola, o cavalete, não sei o que, e a banheira. Vamos. Aí tava disponível a sala, né? Descemos, e aí eu sentei e ela falou assim, olha, eu vou encher a banheira. Tudo bem. Aí eu fiquei lá sentada, enquanto isso o Douglas foi trocar de roupa, porque daí já tem que colocar uma roupa meio hospitalar, assim, sabe? Até então ele tava com roupa normal. E eu lá, assim, eu já tava de top, acho que eu nem lembro se eu já tava vestida, se eu não tava vestida não, nem lembro. Só sei que começou a encher a banheira e eu assim, ó, ai meu Deus, que dor. Meu Deus, que dor, uma dor, assim, quem já teve neném sabe, eu sei que, assim, cada pessoa sente dor diferente, né, tem gente que é muito mais forte, tem gente que é mais fraca pra dor, e eu me considero uma pessoa fraca, porque naquele dia, meu Deus do céu. E aí, na hora que ela encheu a banheira, assim, tipo, 2 palmos, assim, mais ou menos, não tinha nem chegado na metade da banheira, eu falei, eu preciso ir pra banheira, porque na minha cabeça a banheira ia aliviar essa dor, entendeu? Na hora que eu me levantei, minha bolsa estourou. Foi água pra tudo quanto é lado. E eu falei, eu acho que eu tô fazendo xixi, primeira vez, né, não sabia o que era. E aí a bolsa estourou e é um xixi incontrolável, vai saindo. Ela, não, vem pra banheira agora, que assim, o trabalho de parto tá acontecendo, você já tá dilatando, você já tá, sua bolsa já estourou naturalmente, tudo mais. Entrei na banheira. Gente, eu tinha 2 coisas, algumas, né?
algumas coisas idealizadas pro parto, porque assim, por mais que a gente entregue o parto, né, nossa gestação e o parto nas mãos de Deus, a gente sonha com algumas coisas, a gente quer que aconteça, né? A gente pede para que seja feita da nossa vontade, que a nossa vontade coincida com a vontade de Deus, né? Porque sabe que a vontade dele sempre vai ser superior à nossa, mas vai que, né? Vai que coincide, né? E aí, as duas coisas que eu queria, ou parto na banheira, assim, eu achava lindo aquela criança nascendo assim na água, tipo um índia, sabe? Ou eu queria muito o parto na banqueta, que assim, o Douglas atrás de mim, a criança saindo assim, a gente vendo ela juntos pela primeira vez e tudo mais. Queria assim, essas duas formas que eu idealizava na minha cabeça, né? E aí tá, fui pra banheira. Gente, na hora que eu entrei naquela banheira, olha, eu sempre brinco com as minhas amigas da forma que eu me senti, porque pra mim aquilo ali vai ser inesquecível. Pode passar o tempo que for, eu acho que eu não vou me esquecer daquela sensação que eu tive na banheira. Eu me senti exatamente igual um bicho. Sabe a Juma da novela lá, que ela vai ter filho e aí assim ela se esconde, tem o filho sozinha? Era exatamente isso que eu queria. Eu entrei na banheira, eu tava me sentindo igual um bicho que queria que todo mundo saísse da sala, porque fica entrando, um enfermeiro, ai, tá tudo bem, não sei o que, vai. E gente, toda hora, quer analgesia, quer não sei o que, não sei o que. Nossa, era uma dor tão grande, eu já tava assim, ó, quem vê esses negócios de parto sabe mais ou menos como é que funciona. A gente tem um termo que se chama partolândia, né, que é onde assim o seu subconsciente começa a agir, você já não começa, você perde a consciência daquilo ali que você tá vivendo no momento, sabe? E eu estava exatamente assim, eu queria me isolar, aquela água não deu certo a banheira, foi péssimo, eu não consegui ficar 10 minutos, e eu tava com uma dor absurda. E aí o Douglas vinha, porque olha como eu sou fofa, né? Eu fiz fisioterapia pélvica e tudo na gestação, e eu ensinei ele a fazer as massagens pro momento do parto, pra que a gente, né, pra me aliviar no momento do parto, sabe? Ele não podia encostar em mim, ele veio assim, eu falei, não encoste em mim! Tipo, eu queria que todo mundo saísse dali, sabe? É uma coisa de doido, gente, mas é uma partolândia, assim, ó, sua cabeça vai pra outro planeta, entendeu? Você só consegue pensar na dor, e tá doendo. E eu pensava assim, meu Deus, eu tô assim com 5 centímetros. Como que eu vou chegar em 10? Tipo, não vou conseguir. Aí eu já comecei a pensar, meu Deus, vou ter que ir pra cesárea, não vou conseguir, não vai dar certo. Tá, saímos da banheira. Eu saí assim, não fiquei 15 minutos naquela banheira. Nossa, eu fiquei completamente traumatizada, não quero mais banheira em nenhum parto. Porque foi muito estressante pra mim, sabe? E aí, saí da banheira, assim, com muita dor, cheguei, a minha médica tinha chegado, assim, no momento que eu tava saindo da banheira, ela, ai, como que você tá, não sei o que, eu vou fazer uma cesárea ali e eu já volto com você, porque meu trabalho de parto tava evoluindo. E aí ela falou, olha, vamos ver quantos centímetros você tá aqui rapidinho. E eu tava de 7 para 8 centímetros, então assim, já tinha evoluído um pouco mais nesse meio tempo. Ok, E aí ela falou assim, olha, se você quiser, com 8 centímetros você já pode tomar analgesia. E eu quero, pelo amor de Deus, eu quero analgesia. Porque eu até tava pensando assim, ter um parto natural e tudo mais. Eu falei, por que eu vou passar por essa dor? Não vou, me recuso. Era uma dor assim, ai gente, olha, só quem passa pelo parto normal sabe, que negócio é quase insuportável. Não é insuportável porque a gente suporta pra criança nascer, mas é uma coisa assim, meu Deus. Tá. Aí, eu falei, não, ela falou, ó, você já tá com 8 centímetros, passou um tempo, não lembro direito, só sei que com 8 centímetros eu tomei analgesia. Fiquei lá, bonitinha, pra tomar tudo. Na hora que eu tomei analgesia, gente, é como se fosse assim, ó, plim, sumiu a dor. Acabou, você não sente mais nada, Não, você sente o seu corpo se movimentando, porque não é uma hack, mas você acabou com a tua dor, entendeu? Ela falou, olha, você tá com 8 centímetros, já tomou analgesia, aproveita pra descansar um pouco, porque quando der 10 centímetros a gente vai, ó, arrepiar no parto. Não, beleza. Aí o que eu fiz? Dormi. Saiu todo mundo da sala, ficou só eu e o Douglas, ele encostado assim, sentado na cadeira. Eu fiquei, ó, de ladinho, dormi, meia hora, gente. Vocês acreditam? A analgesia é tão boa que eu tava ali em trabalho de parto com 8 centímetros, tendo contração, e eu dormi. Beleza, meia hora minha médica veio, me acordou, e ela falou, olha, você já tá com 10 centímetros, bora fazer força. E aí, é quase instantâneo, porque na hora que eu acordei, eu já senti vontade de fazer força, tipo, de empurrar, sabe? Porque a criança, quando você entra em trabalho de parto, a criança quer nascer. Tipo assim, então ela vai empurrando também. Você faz a força, ela faz junto. E aí ela falou, ó, você já vamos começar aqui. Aí eu já fiquei na posição de
de 4 apoios, não sei o que, não sei o que. Gente, eu fiz meio mundo de posições, todas possíveis e imagináveis dentro do quarto. Fiquei de 4 apoios, fiquei na banqueta, fiquei igual índia, assim, tipo, segurando as cordas. Fiquei na posição ginecológica, e por incrível que pareça, a posição ginecológica foi a posição mais confortável pra mim. Isso é uma coisa que eu não imaginava, porque a gente vê assim as coisas na internet falando, não, essa posição aqui é a que menos dói, essa daqui é a mais confortável, essa daqui é mais fácil pro bebê nascer. Mas minha filha, na hora, é tudo surpreendente. O teu corpo vai dizer assim, ó, essa daqui tá melhor. E pra mim, a melhor posição foi a posição ginecológica, né, onde você deita e fica com as pernas assim pra cima. E aí é que começou um trabalho de expulsivo, né, de colocar realmente a criança pra fora. Estava dilatado os 10 centímetros, estava sentindo contração. E nós ficamos nesse expulsivo durante 3 horas e meia, quase 4 horas. Eu comecei mais ou menos meia-noite, e quando deu umas 4h40 da manhã, lembrando que meu trabalho de parto tinha começado tipo umas 5 horas da tarde, quando a enfermeira tinha chegado, né? Eu já tava ali dilatando. E aí, a minha médica falou assim, esse foi o momento que, assim, que me quebrou do meu parto, sabe? Que ficou, de certa forma, não como um trauma pra mim, mas foi uma coisa que eu vivi com certo pesar, assim, durante um tempo, mexeu muito comigo, que foi um momento que a minha médica falou, olha, estavam 2 obstetras, né, porque tem que ter 2 obstetras, a pediatra tá ali também, um monte de enfermeira, fica um monte de gente dentro do quarto, e aí a minha obstetra falou assim, olha, se não nascer em 15 minutos, a gente vai pra cesárea. Só que isso, assim, foi um balde de água fria gigantesco em mim, porque eu estava muito tempo no expulsivo, mas eu tava me sentindo bem, os batimentos da neném tava bem, tava tudo certo, e assim, a cada posição que eu ia tentando fazer a força do expulsivo e tudo mais, a minha médica ficava falando assim, ó, ela tá descendo, tá tudo bem, já dava pra ver a cabecinha dela, o cabelo já dava pra ver, a Catarina nasceu totalmente coroada, então assim, o neném normalmente de parto normal, ele nasce, né, com uma marquinha assim, né, não todos, dependendo se o parto for muito rápido, mas como ela ficou um tempo tentando fazer força, ela nasceu assim. Depois a cabeça volta ao normal. E na minha cabeça não tinha opção de cesárea, porque eu já tinha dilatado os 10 centímetros, eu já tava fazendo força, tipo, a neném vai sair, né? Tem opção. E eu tinha estudado sobre isso, sabia que existia, mas sabe que assim, eu não vou ser o exemplo, sabe? Não acredito que eu vou ser o exemplo, foi mais ou menos assim. E aí naquele momento que ela falou aquilo pra mim, a equipe toda assim rezou uma Ave Maria comigo e tudo, mas eu já sabia que tinha acabado, sabe? Aí eu comecei a fazer umas forças totalmente descontroladas e comecei a chorar muito, eu fiquei muito nervosa, porque, tipo, não queria ir pra cesárea. E a forma como foi conduzido pra mim foi muito difícil, porque ela não chegou no Douglas ou em mim e falou, olha, você já tá muito cansada, o bebê também já deve estar cansado, a gente já tá mais de 3 horas aqui, o que você acha da gente ir pra cesárea? Vai ficar tudo bem, a cesárea é super tranquila, não sei o que, não sei o que. Não foi assim. Foi tipo assim, ó, se não der 15 minutos aí, se você não fizer a força máxima que você consegue, todo o seu poder, vamos pra cesárea. E eu não queria de jeito nenhum ir pra cesárea. Então, pra mim, foi um balde de água fria e, como eu falei, eu comecei a fazer força, assim, era bem capaz da Catarina ter nascido, assim, me rasgado com laceração de grau 50, com tanta força que eu fiz. E aí não teve jeito, né, eu já sabia que meu parto tinha acabado ali, né, o meu parto normal. Quando deu os 15 minutos, quando deu 5 horas da manhã, ela trouxe os médicos trouxeram a cadeira de roda, vamos pra centro cirúrgico, né, e o centro cirúrgico era do lado, quase em frente, onde eu tava. E aí eu fui pro centro cirúrgico, chorando muito, eu tava assim... Nossa, eu fiquei muito mal, assim mesmo, eu não conseguia parar de chorar, eu tava realmente sofrendo naquele momento ali, mesmo que eu queria que minha filha nascesse bem, tipo assim, foi muito frustrante pra mim aquele momento, sabe? Você tá muito vulnerável, você tá ali pelada, na frente de um monte de gente, né, assim, entre enfermeiras e tudo, anestesista, e meu marido, e aqui aquelas... Ai, enfim, já foi. E aí, nós chegamos lá na sala no centro cirúrgico, né, pra fazer a cesárea. Me deitei, me sentei, né, pra tomar hack, a médica conversando comigo e tudo. Deitei, quando eu deitei, a médica vem limpando aqui essa região, né, pra fazer o corte. E o Douglas aqui do meu lado, né. E aí eu
eu comecei a falar assim, eu tô sentindo. Tipo, era pra eu estar sentindo? Aí o Douglas, doutor, ela tá sentindo, tipo, mas ela tá sentindo o quê? Eu falei, eu tô sentindo você limpando. Porque ela já tinha colocado um negócio azul assim, então eu não conseguia ver. Mas eu tava sentindo ela limpando, o álcool meio gelado, né? E aí ela falou, você tá sentindo? Tô sentindo. Levanta a perna. E ela falou, levanta a perna, gente. Eu não vou levantar aqui agora que eu tô sentada, mas a minha perna fez tipo assim, ó. Ela levantou no máximo. Quase bateu no negócio lá que tava... um negócio azul que tava me tampando. Aí ela falou assim, meu Deus, tipo, não funcionou. Não, peraí, a gente vai ter que chamar o anestesista de novo, que tava na sala, né? Aí o anestesista veio, mexeu assim na minha região aqui. Você tá sentindo? Eu falei, eu tô sentindo o que você tá fazendo. E ele falou, tá, eu vou ter que te dar outra hack. Aí eu já tava chorando, aí eu continuei chorando mais ainda, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, que saco, você quer? E aí, levantei de novo pra tomar outra hack. Levantei, deitei, aí o próprio anestesista foi que me testou dessa vez, né? Ele pegou tipo uma pinça cirúrgica, assim, né? Começou a me apertar, assim, na barriga. Aí eu falei, doutor, eu tô sentindo. E nesse momento que eu falei, eu estou sentindo, me deu um desespero, assim, gigantesco, porque eu pensei, essa criança não... Em 5 segundos, assim, que eu fiquei pensando sozinha, essa criança não nasceu de parto normal, eu tive que vir pra cesárea, que eu não queria, vim pra cesárea e ela não vai nascer de cesárea, tipo assim, ou quer dizer, ela vai nascer de cesárea, mas eu vou me sentir cortada, porque a hack não funcionou. Até onde eu tinha estudado sobre parto, eu só tinha estudado tudo sobre o parto normal, eu não tinha estudado sobre essa questão sobre não funcionar. Se não funcionou a hack, você vai fazer o quê? Eu não sabia o que podia acontecer. Aí o anestesista falou, olha, a hack não funcionou em você, eu não sei porquê, nem ele sabia, que dirá eu saber. Então nós vamos ter que passar pra anestesia geral. E assim, eu nunca tinha tomado anestesia geral na minha vida, nunca tinha feito nenhuma cirurgia, então assim, ele falou tá, eu falei tá, tipo, o que eu faço agora? Não faço nada. Ele tipo, não é entubar, né? Tipo, me coisou assim, me deu assim na hora, e eu apaguei, assim, quase no mesmo instante. Quando eu acordei, a Catarina já tinha nascido, já tava terminando lá de me costurar e tudo. Eu só virei pro lado assim, ela tava no bercinho, já toda limpinha, de touquinha, né, tinha nascido super bem, graças a Deus. O Douglas, assim, meio que desesperado, tentando me acordar, tipo, tá tudo bem, você tá bem? E nesse momento, assim, eu só conseguia pensar que bom que ela nasceu. Que bom que ela nasceu, que bom que tá tudo bem, ela nasceu bem, ela tá viva. Foi assim, aí eu já tinha esquecido do parto e tudo mais, como que foi, como que não tinha sido. Acho que na anestesia geral ela me deu um... E aí, eu só olhei pra ela e ela veio assim, tem uma foto com ela assim, tipo, né, no momento que eu tô ainda no centro cirúrgico, assim, abraçada com ela, e eu tô assim, ó, porque a anestesia geral eu tava voltando na anestesia geral, né, então assim, voltando, o negócio tava saindo do meu corpo, e eu tava ali na emoção de ver ela pela primeira vez e tudo, então assim, as minhas fotos com a Catarina, gente, ai, que tristeza, que fotos feias, pelo amor de Deus. Então... meu parto da Catarina, como vocês podem ver, não foi um parto fácil. Foi muito complicado por questão de tomar 2 hack, não ter funcionado. Tomei analgesia do parto, tomei anestesia geral. Então, meu pós-parto foi difícil. Não tive uma boa experiência com a cesárea, tá? Não inflamei nem nada, mas eu senti muito incômodo, não era dor, era incômodo para levantar, para acordar de madrugada. Minha cama era muito alta, então para eu descer e pegar ela, eu não conseguia. O Douglas tinha que pegar para dar banho nela, assim, nos primeiros dias. É lógico que depois dos 15 dias a vida volta ao normal e você, né, segue sua vida, mas nos primeiros momentos para mim foi muito difícil, e eu tive assim, eu acho que não sei como é que chama o negócio da dor de cabeça que você tem pós-hack, e eu acho que eu tive isso porque eu tive assim uns 10 dias de dor de cabeça enormes, assim. Minha médica queria me internar de novo. Ela falou assim, olha, você vai ter que voltar pro hospital pra tentar fazer uma lavagem, uma limpeza pra tirar essas anestesias de vocês, porque eu tomei a anestesia do parto, tomei as 2 hack que não funcionou e a anestesia geral. E eu não conseguia ficar em pé, então assim, o tempo todo eu tava deitada, tipo assim, eu levantava, amamentava a Catarina e deitava. Tive dificuldade um pouco com a amamentação também no começo da gestação, então contratei consultora de amamentação. Ela teve que ir na minha casa 3 vezes, porque eu não conseguia ficar sentada ouvindo o que ela estava falando e tentando colocar a Catarina no peito.
eu só conseguia ficar deitada. Tipo assim, deitada mesmo. Eu levantava, dava uma pra ela, deitava. Era, nossa, gente, que fácil. Então, assim, minha experiência com a cesárea foi ruim. E aí entramos na era do Joaquim. Quando a Catarina tava com 1 ano, eu fiz o desmame dela, né, total, assim, noturno, diurno, tudo. E 1 mês depois eu engravidei do Joaquim. Quando eu engravidei do Joaquim, o meu único medo qual era? Não entrar em trabalho de parto. Porque eu não tinha entrado em trabalho de parto da Catarina. Então o meu medo era, eu já tenho uma cesárea, então a chance dos médicos simplesmente me jogarem para outra cesárea era grande, isso é o que eu pensava na época, tá? Como a Catarina nasceu de 41 semanas e ela não deu sinal nenhum de que queria nascer, não saiu tampão, não tive contração, não tive pródromos, não tive nada, eu falei, gente, não vai nascer naturalmente. Só que como eu já tinha uma cesárea, eu não podia mais induzir. Então, a indução com a cesárea funciona de uma outra forma, dá pra usar um balão, é bem diferente do comprimidinho que você tem quando você tem partos normais, né? Então eu tinha, assim, a gravidez toda do Joaquim, que também foi uma gravidez tranquila, já foi uma gravidez pra mim que foi um pouco mais cansativa, porque eu tinha que cuidar da Catarina, ela não ia pra escola na época, né, da gravidez, então eu ficava o dia todo com ela, então pra mim já era mais cansativo pegar ela e tudo mais. Mas assim, para não falar que não senti nada, na gestação do Joaquim eu tive um pouco mais de falta de ar. Eu engordei 7 quilos, ele nasceu de 7 meses, então foi praticamente assim 1 quilo por mês, mas eu acredito que eu ia seguir um padrão aí de engordar uns 10, 11 quilos nas 2 gestações, se ele tivesse nascido no tempo certo. E aí, o único medo da Catarina era de não entrar em trabalho de parto, do Joaquim, perdão. Era de não entrar em trabalho de parto. E pra isso que aconteceu, eu não queria mais voltar na minha antiga médica, porque eu fiquei muito chateada com aquele momento ali daquela condução da cesárea. Ela era uma médica muito boa, eu tive um pré-natal muito bom, mas aquele momento ali que era um dos momentos mais importantes da minha vida, foi um balde de água fria pra mim, entendeu? Então, me frustrou tanto que eu não queria ter o medo de passar por isso de novo, entendeu? Tipo, se eu for de novo com ela e ela falar desse jeito comigo de novo, eu falar, pô, Sammy, você é burra, porque você passou na mesma pessoa de novo? Então, eu preferi não passar e comecei uma saga atrás de outros médicos. Eu acho que eu passei por 5 ou 6 obstetras e aí todos os obstetras eu tinha que ficar contando como foi o parto da Catarina, porque era um parto muito recente, né? Ela ainda tinha 1 ano e 1 mês quando eu engravidei. E aí, várias amigas minhas me indicaram esse médico que eu passei. Eu prefiro obstetras mulheres do que homens, mas ele foi muito bem indicado. E aí, esse médico, de todos que eu tinha passado, 5 ou 6 médicos que eu tinha passado, ele foi o que mais eu sentia certeza de que ele ia comprar a briga do parto comigo, sabe? Tipo assim, eu sei que você teve uma cesárea, mas eu quero que você tenha normal, porque eu quero que você passe por essa experiência, eu quero tanto quanto você. Eu me sentia assim, sabe? Então, eu não sei se eu comentei isso, eu acho que não, mas no parto da Catarina, o meu diagnóstico foi que eu tive desproporção cefalopélvica, que é quando o bebê, basicamente, ele não tem passagem, tá? A Catarina nasceu com 3,9 kg, 53 centímetros, então ela era uma bebê grande. E por mais que eu achava que meu corpo teria essa passagem, não teve. Eu sou uma pessoa, eu sou alta, né, até tenho os quadris largos, mas, né, os quadris não, o quadril largo, mas não foi o caso, não passou. Só que na minha cabeça, eu só teria aquilo no primeiro parto, né, então assim, no segundo eu tentaria normal, de novo, e tá tudo certo. E aí eu queria muito um médico que comprasse essa briga comigo, que não me indicasse a cesárea só porque eu já tinha outra cesárea, sabe? E aí, ok. Fui nesse médico, gostei dele, o Douglas também gostou, sentiu a mesma firmeza que eu, a mesma confiança que eu. Ele era um médico meio atrapalhado no quesito de o pré-natal, não foi lá aquelas coisas, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, na minha caderneta de pré-natal não tinha nada anotado. Olha só, eu falava, doutor, o senhor não vai anotar? Não, tá tudo aqui na minha cabeça, não precisa anotar nada. Mas assim, se eu tivesse o bebê, por exemplo, em outro estado, o médico não ia ter nada na minha carteirinha, porque, né, ele estava contando que eu teria com ele. E eu acabei, né, nem me atentando a isso na época, não levei muito pra frente, acabei, não foi uma coisa relevante, né. Eu falei, não, eu vou ter com ele, então tá tudo certo. E aí, tá. Quando eu completei 30 semanas, não,
Na semana que eu iria completar 30 semanas, eu fazia semanas na sexta-feira, tá? Eu fiz o ecocardiograma dos 7 meses, que é um exame que a gente vê o coraçãozinho do bebê, se tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fiz numa quarta-feira e eu tinha visto que o Joaquim estava sentado, porque na semana anterior eu fiz ultrassom e ele estava sentado. No dia que eu fiz o ecocardiograma, ele já estava de cabeça para baixo. Ok. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira eu fiz os meus exames de sangue do segundo trimestre, tá tudo certo, nada demais. Na sexta-feira, um dia comum, normal, eu me lembro muito bem que eu tinha postado nos stories, eu falei assim, gente, essa foi a primeira semana que eu consegui fazer exercícios físicos todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu fiz 5 vezes por semana, na semana, atividade física. Então, eu tava fazendo cardio, musculação aqui na academia do meu prédio mesmo, e sim, tava seguindo a gravidez super tranquila. Como eu falei, na gestação do Joaquim, a única coisa que eu senti foi uns episódios de falta de ar, sabe? Tipo assim, como se ele estivesse comprimindo alguma coisa que eu... Mas nada demais. Não inchei, também não deu tempo, né? Não tive dores nas costas, ppp, só mais o cansaço do dia a dia de estar gestante e ter outro bebê pra cuidar, né? E fora que nas minhas 2 gestações eu enjoo bastante no primeiro trimestre, mas depois, quando vira pro segundo trimestre, isso passa. Ok. Eu me lembro como se fosse assim, como se fosse hoje mesmo. Sei que eu já falei isso, mas é que essas coisas dos meus partos, elas ficam muito marcadas pra mim. Então, eu lembro que a Catarina acordou da soneca, era umas 3 horas da tarde, eu dei um lanchinho aqui pra ela no sofá, e eu falei, filha, eu vou tomar banho. Uma vontade, assim, de tomar banho, sabe? Tipo, de dar uma... E tava calor no dia, né? Vontade de dar uma... Tipo, uma relaxada, assim, na cabeça, sabe? E esse banho impulsionou meu trabalho de parto. E o que eu fiz? Eu deixei ela dentro do banheiro, fechei a porta, deixei ela dentro do banheiro, mexendo numa caixinha lá que tem dos produtos lá, e fui tomar meu banho. Quando eu fui tomar banho, assim, eu tomei um banho de cabeça e tudo, assim, bem relaxante mesmo. Parecia que eu sabia o que ia acontecer, sabe? Aí eu me lembro que eu lembro até a roupa que eu coloquei, uma blusa bege, um short verde, e na hora que eu coloquei o short, eu senti começando a fazer xixi. E aí eu falei, nossa, estranho. E aí eu abaixei a minha roupa, tipo, minha calcinha já tava começando a ficar molhada. E eu falei, meu Deus, tipo, meu Deus, tipo, o que tá acontecendo? E aí eu peguei um absorvente diário, assim, aqueles pequenininhos, coloquei e começou a sair. Eu liguei para o Douglas, isso era às 5 horas da tarde. Falei, Douglas, eu acho que minha bolsa estourou. E ele tava trabalhando, né? Ele falou, não, princesa, não estourou, não, tá tudo bem. Eu falei, eu acho que minha bolsa estourou. Fica atento, eu acho que minha bolsa estourou. E eu tava grávida foi no dia que eu fiz 30 semanas, na sexta-feira. E aí ele falou assim, liga pro médico. Aí eu liguei pra doula, que nessa gestação, como eu falei pra vocês, eu tava com muito medo de não entrar em trabalho de parto, eu contratei uma doula, porque eu queria, assim, passar o máximo dos momentos em casa, coisas que ela pudesse me ajudar a fazer e tudo, pra só chegar no parto, realmente, no hospital, pro bebê nascer, né? Isso na minha cabeça. E aí eu liguei pra doula, eu falei, olha, eu acho que a minha bolsa estourou. Ela falou, faz um teste, senta de cócoras, tipo, sentar igual índia, assim, sabe? Tipo de cócoras. Não sentar, na verdade ficar assim, ó. Fica um pouquinho assim, ó, de cócoras, e vê se sai. E quando eu fiquei de cócoras, isso assim, foi tudo no mesmo minuto, tá? Parou de sair. Aí eu falei, Pamela, não tá saindo. Aí ela falou, então, às vezes você tá perdendo algum líquido. Aí eu falei, eu acho que perder líquido na minha cabeça na hora era menos pior do que se fosse a bolsa, porque a bolsa eu sabia que o Joaquim ia ter que nascer. Se fosse uma perda de líquido, eu poderia simplesmente ficar de repouso, internar, enfim, né? Porque eu sabia que tava muito cedo pra ele nascer. Aí eu falei, mas peraí, acho que tá descendo de novo. Ela falou, olha, melhor você ir no PS, né? Ver se não é alguma coisa. O meu médico tava em parto, então ele não tava me respondendo, foi só ela que me atendeu. E aí, eu falei assim, olha, eu vou no hospital mais próximo aqui, que era um hospital de São Caetano, porque eu falei assim, eu não vou lá no hospital que eu vou ter o bebê, porque às vezes não é isso. E se não for, bolsa estourando, trabalho de parto e tudo mais, eu volto pra casa, é mais perto, né? E eu me lembro, assim, muito, a gente saindo aqui,
E eu falando, Douglas, não precisa ir comigo, eu vou voltar pra casa. E o Douglas, não, imagina, a gente vai junto com você, não sei o que. Isso a Catarina não tinha jantado. Eu super preocupado com a rotina dela, né? A Catarina, nós fomos pro hospital, era umas 6 horas da tarde. Aqui perto de casa. E quando eu tava indo pro hospital, eu tava com um absorvente, já um absorvente tamanho normal, e não parava de descer. Não parava de sair líquido. Não parava. Eu falei, é minha bolsa que estourou. É minha bolsa. E aí eu comecei a pensar, o que foi que eu fiz? Tipo, eu não fiz nada, não fiz nenhum exercício, assim, que pudesse fazer a bolsa estourar. Tipo, o que foi que eu fiz? E aí cheguei no hospital, numa sexta-feira, no finalzinho do dia, não tinha ninguém. Eu falei, olha, eu acho que minha bolsa estourou, eu tô grávida de 7 meses, vamos passar aqui com a médica. Já me passaram bem rápido. E a médica falou assim, ó, realmente, é sua bolsa e você já tá com 4 centímetros. Você vai ter que ficar internada aqui agora. Vai nascer. Porque assim, existe a possibilidade de você estourar a bolsa, né, mas você não entrar em trabalho de parto. Em alguns casos, os médicos conseguem ficar com a bolsa rota, se não me engano. Então, você consegue, às vezes, ficar internado, repouso absoluto, e segurar mais 1, 2, 3 semanas pro bebê ficar dentro da barriga, né? Só que se você já entra em trabalho de parto, é porque o bebê já quer nascer. Aí não tem como retardar o trabalho de parto, sabe? E aí eu falei, não, eu não vou ficar aqui, o meu médico não atende aqui, e eu queria ter com o meu médico. E ela falou assim, olha, se você for para outro hospital, onde você vai? Eu falei, eu vou para Promatri, que fica em São Paulo. Isso eu estava em São Caetano, sexta-feira, 6:30 da tarde. E aí ela falou assim, olha, não sei se vai dar tempo. Porque você já tá com 4 centímetros, vai evoluir o trabalho de parto e tudo, você pode pegar trânsito, é sexta-feira e tudo. Eu falei, não, mas eu preciso ir. Liguei pro meu médico e falei, doutor, é minha bolsa mesmo que estourou, o que eu faço? Vai pra Promatri agora. Eu falei, não, eu vou. Ele falou pra eu ir, eu vou. E aí, minha doula já tava lá me esperando também. E aí nós fomos. E foi uma coisa assim, eu só conseguia ficar pensando assim, ele vai nascer, ele vai ser prematuro, ele vai nascer, tipo assim, e agora? E agora, sabe? Porque o meu maior medo era não entrar em trabalho de parto, mas eu não queria entrar tão cedo, né? Tipo, 7 meses. E aí, Deus, assim, é tão bom, Deus foi tão bom comigo que nós saímos de São Caetano, eu acho que era umas 6:30 da tarde, e nós fomos pra Promatri, que fica na Paulista, em São Paulo, tipo no centrão ali, no fervo, e nós levamos apenas 40 minutos, numa sexta-feira, no final do dia, sabe? Então assim, foi realmente um milagre, porque a gente não pegou nenhum trânsito, e a Catarina no carro junto com a gente, 6 horas, é o horário dela jantar, ela não tinha comida, a gente não tinha levado comida, não tinha feito nada. Ela dorme 7 horas da noite, então 7 horas a gente ia estar entrando no hospital, e a gente conseguiu ligar pra minha sogra, pro meu cunhado, falou, ó, vem pra São Paulo pra buscar a Catarina, porque o Joaquim vai nascer. Só que a minha sogra, que saiu aqui de São Bernardo, no mesmo momento que a gente saiu de São Caetano, ela demorou mais de 1 hora pra chegar lá em São Paulo, e a gente demorou apenas 40 minutos. Ok, minha sogra ia buscar a Catarina, nós chegamos no hospital, e assim, quem já foi na Promatri, são 2 entradas, assim, né? Tem esse estacionamento, que é, na verdade, a saída dos carros, e tem esse aqui, que é a entrada da maternidade. Mas a gente não sabia, nunca tinha ido visitar a maternidade, porque fazia parte, eu queria fazer isso com 7 meses, né? Mas não deu tempo. E aí, eu entrei no estacionamento, nós entramos no estacionamento errado, né? Eu entrei no estacionamento, na hora que eu saí do carro, gente, parecia, eu tava de legging, sabe aquela legging de gestante, né, que estica? Parecia que tinha soltado uma bexiga embaixo, assim, das minhas pernas, fez plá, no chão. Na hora que fez o ploc, os seguranças já vieram, né, o pessoal do estacionamento, não é nesse estacionamento, é no outro, corre, 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 tipo, já saiu na rua, o Douglas saiu com o carro, o cara parou o trânsito pra gente conseguir atravessar pro outro estacionamento, e no que a gente atravessou, e eu assim, gente, nesse momento, eu só tava pensando que meu filho ia nascer prematuro, que ia ter que ir pra UTI, mas eu estava plena. Tava super tranquila, assim, fisicamente. Não tava sentindo dor nenhuma de nada. Na hora que a gente chegou no outro estacionamento, o cara, ela tá em trabalho de parto, vai rápido, pega a cadeira de roda, não sei o que, não sei o que. E o Douglas ficou com a Catarina. Eles já me passaram pra uma sala, né, onde ia fazer os primeiros atendimentos. Veio uma médica,
falou, você tá de quantas semanas? Não sei o que, fez os primeiros contatos. Eu fiquei meio assim, ó. Ela foi tirando meu brinco, foi tirando minha roupa, as enfermeiras, foi tirando meu sapato, foi tirando tudo. E colocou tipo uma camisola, né, de hospital. E aí eu deitei, ela falou assim, deixa eu ver como você tá, né. Quando ela fez o toque, eu estava com 10 centímetros. E aí ela falou assim, 10 centímetros, vai nascer. Passa ela pra sala de parto agora. E nisso, assim, gente, parecia uma cena de filme. A partir do momento que eu entrei no hospital, desde o estacionamento até, parecia uma cena de filme. Elas subiram, que só tinha enfermeiras, com a maca meio que batendo, assim, na parede. Não era nada abrupto, né? Mas, assim, foi muito rápido. E eu não sabia cadê o Douglas, que o Douglas estava assinando os papéis lá de entrada, dando meu nome, meu convênio, não sei o quê. E foi subindo, né? Ele foi subindo. E aí, cheguei na sala de parto, não tive em sala de parto, eu tive no centro cirúrgico, porque não tinha mais sala de parto, né? Aquela maternidade é assim, então você conseguir uma sala para o parto é um luxo. E aí, eu sim, gente, a minha doula chegou e eu tava, tipo assim, meio que... Sabe, minha ficha não tava caindo que aquilo tava acontecendo, eu só conseguia pensar que ele vai nascer prematuro, que vai nascer de 7 meses, que ele vai pra UTI, porque eu não conseguia me concentrar no parto. Tipo assim, agora eu vou parir. Eu não conseguia pensar, porque eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu estava com 10 centímetros, sem contração nenhuma, sem dor nenhuma. Eu não sei se foi de nervosismo, ou se isso é um padrão do meu corpo, porque como eu falei pra vocês no parto da Catarina, sem a ocitocina, eu tava com as contrações, já tava de 4 ali pra 5 centímetros, e eu não tava com dor nenhuma, então, não sei. E aí, meu médico chegou, e eu tava super tranquila, fisicamente, como eu já falei, e ele falou, olha, eu tenho uma paciente que tá tendo um neném agora, ela já tá chegando no expulsivo, eu vou fazer o parto dela, e depois eu volto aqui pra fazer o seu. Mas antes, deixa eu só fazer o ultrassom pra saber como é que tá o neném. O toque, né? Aí, tipo, ele fez o toque, acho que ele pensou que ia pegar a cabeça, mas ele meio que não conseguiu achar a cabeça, né, do neném. Aí ele falou, ele tá sentado? Aí eu falei, não, doutor, eu fiz o ultrassom quarta-feira e ele estava de cabeça pra baixo. Aí ele, pede a máquina de ultrassom. Aí veio a máquina, assim, de ultrassom. Aí nesse momento já me deu um choque, assim, meu Deus do céu. Se esse menino tivesse sentado exatamente nesse momento, eu vou pra cesárea. E tudo que eu não queria era pra cesárea, gente. Aí ele fez lá o exame e eu, meu Deus, por favor, com um terço assim na mão, agarrada. Eu falei, por favor. E aí ele falou, não, ele tá de cabeça pra baixo mesmo. Só que ele era tão pequeno que o médico com o toque não conseguiu exatamente sentir a cabeça, né? E aí ele falou, olha, eu vou fazer o outro parto lá embaixo, como você tá bem tranquila aqui, daqui a pouco vai vir a analgesia, se você quiser, vamos fazer o parto dela primeiro, depois eu volto pro seu. A minha doula tava comigo, a menina tava lá embaixo, e eu fiquei assim, ó, de boa, gente. Pra vocês terem uma noção, quando eu tava sentindo nada, depois quando o médico voltou, ele falou assim, você não quer fazer xixi? E eu falei, não, eu não tô com vontade de fazer xixi. Aí ele falou, eu vou ter que colocar uma sonda, porque eu acho que sua bexiga tá cheia. Como ele sabe disso, não sei. Nem lembro. Aí eu falei, não, beleza, pode colocar. Gente, na sonda saiu mais ou menos 1 litro de xixi. Eu nem sei qual é a nossa capacidade, mas saiu muito xixi e eu não estava sentindo nada. Não senti vontade nenhuma, zero de fazer xixi. E aí o médico falou, olha, ele fez um exame de toque, só que quando ele fez o toque, eu não sei se é porque ele era homem e os homens, os exames que eu já tinha feito era com mulheres, né? Mas doeu tanto o toque dele, mas doeu tanto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o doutor falou assim, eu acho melhor você tomar analgesia. E nesse parto do Joaquim, eu já tinha meio que combinado na minha cabeça que eu gostaria de ter o parto natural, sem analgesia. Mas doeu tanto o toque, e eu já tava ali na emoção do momento, que eu falei, traz analgesia, e mesmo sem sentir dor. É uma loucura, viu? Daí, o médico veio, o Dr. Tiago, o médico que fez a analgesia, uma simpatia em pessoa, sabe, me acalmando super, não, tá tudo bem, ele vai nascer bem, você vai ver, não sei o que. Beleza, eu tomei analgesia, comecei a sentir umas contrações e tudo, aí o médico, bora fazer força. Porque no parto do Joaquim, eu sinceramente não senti vontade de fazer força. Diferente do parto da Catarina, que eu entrei ali naquele momento de partolândia, do Joaquim foi tipo,
Eu não sei, eu acho que eu tava na emoção, assim, do que tava acontecendo, caindo minha ficha. E aí eu ficava perguntando pro Douglas, sua mãe chegou? Tipo, a Catarina já foi pra casa? Tipo, a Catarina já jantou? Isso no meio do parto. E ele se concentra, se concentra. Aí, pra vocês terem uma ideia, nesse momento do parto, minha sogra ainda não tinha chegado. Acho que ela demorou quase 2 horas pra chegar lá em São Paulo. E a minha filha teve que ficar com as enfermeiras. Na verdade, ela ficou com as meninas da rouparia. Enquanto o Douglas trocou de roupa, deixou ela com eles. Deixou minha filha com elas, porque não tinha com quem ela ficar. E eu não queria que o Douglas estivesse com ela e não comigo. Tipo, egoísmo, mas eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa com o Joaquim no momento que ele estivesse nascendo, porque ele era muito pequeno, muito prematuro. E eu tá sozinha, sabe? Eu ficava pensando assim, meu Deus, e se ele não nascer vivo? Tipo, eu vou estar aqui sozinha, sabe? Ai. Olha, passa tanta coisa na nossa cabeça que só Deus sabe. E aí, tá. Por fim, ela ficou lá uns minutinhos com as meninas e minha sogra chegou em seguida, deu tudo certo. E aí, ele falou, ó, pode começar a fazer força. Só que o Joaquim, apesar da bolsa ter estourado e o meu corpo ter entrado de trabalho de parto, lembra que eu falei pra vocês que o bebê empurra, né? O bebê quer nascer quando a mulher entra em trabalho de parto, ele faz uma força em conjunto com a mãe, né? Pra nascer. O Joaquim, por mais que o meu corpo tinha entrado no trabalho de parto, ele não estava pronto pra nascer, então ele não conseguia fazer essa força, sabe? Eu comecei a empurrar e aí meu médico falou, ó, você tá fazendo a força certa, continua assim, ele vai nascer. E nisso já tinha uma pediatra, assim, tipo, bem na minha frente. Eu tava na posição de ginecológica, com as pernas assim pra cima, o meu médico tava aqui, o Douglas aqui, minha doula aqui, e ali, tipo, onde tá a câmera, tava a pediatra, que já ia pegar o Joaquim, ele já ia direto pra incubadora, né? E aí, ele... Pode fazer força, vai, não sei o que, faz a força, tudo faz a força. E aí eu acho que a gente ficou uns 10 minutos no expulsivo e ele nasceu. E aí quando ele nasceu, gente, o parto normal, eu agradeço muito a Deus por ter vivido essa experiência, porque eu não sei como serão os meus próximos partos, porque assim, eu realmente queria, apesar de ter sido essa loucura que foi, Joaquim prematuro, essa correria e tudo, eu queria viver isso, sabe? E foi uma coisa assim, é uma emoção, assim, o Douglas olhando pra mim, tipo assim, ele tá nascendo, saiu a cabeça, tipo assim, quando sai o resto, assim, do bebê, pequenininho, gente, ele era assim, ó, assim, desse tamanhozinho, muito pequeno. E foi uma emoção muito grande pra mim e pro Douglas, assim, ele aqui do meu lado, me ajudando, me ajudando, né, a fazer a força, segurando assim minha cabeça e tudo. Foi muito emocionante e eu pedia muito isso pra Deus durante a gestação do Joaquim. Como eu tinha sofrido muito na minha cesárea, assim, pra mim não tinha sido uma experiência legal, eu pedia muito pra Deus, Senhor, me dê, por favor, se for da tua vontade, me dê um parto normal e rápido. Um parto normal e rápido. E foi, né? Foi bem rápido. Como eu falei pra vocês, a minha bolsa estourou 5 horas da tarde, o Joaquim nasceu às 11h07. Se você parar pra pensar nas horas, parece muita, né? Mas teve todo esse trâmite da gente ir pra São Caetano, depois ir pra São Paulo, meu médico foi fazer outro parto, depois voltou pro meu parto, enfim. E aí o Joaquim nasceu. E aí, quando ele nasceu, o médico já passa ele praticamente direto pra pediatra, da pediatra direto pra incubadora, doutora Letícia, eu me lembro o nome dela, e a doutora já vai direto pra UTI neonatal, direto, assim, eu não vi ele nascer, não vi ele praticamente. Ela foi lá, fez os primeiros, né, ver como é que tá o bebê, os primeiros exames, assim, as coisas, pra ver como é que tá tudo certo. Depois ela traz ele de volta pra mim. E quando ela trouxe o Joaquim, eu pude ver ele pequenininho, gente, parecia um rato. Mas um ratinho, assim, ó, mais ou menos desse tamanho. Muito pequeno, né? E aí eu pude ver ele, não pude pegá-lo, porque ele tinha que ficar na incubadora. Roxinho, assim, não tinha cílios, não tinha unhas, era só uns cutuquinho. E eu ainda ali com o doutor, né, na maca, depois ela em seguida já foi de novo com ele, a Catarina já tinha ido embora com a minha sogra, e aí o Douglas foi pra UTI com ele, eu fiquei ali conversando um pouco com o médico, depois ele me passou pro quarto e tudo, e aí nós começamos uma saga, né, porque daí o Joaquim ficou na UTI, eu fiquei 3 dias no hospital, e foram 40 dias
na verdade 39 dias que ele ficou no total na UTI. Então a gente ficava se revezando entre nós vínhamos para casa, passávamos um pouco da manhã com a Catarina, tomávamos café com ela, 9 horas eu ia pro hospital para pegar o boletim médico às 10 horas da manhã, para ver como é que foi o dia dele, quais são os próximos passos, para ver tudo, né, como que ele tinha comido e tudo. 10 horas eu pegava o boletim médico, voltava meio-dia para casa para fazer a Catarina dormir, para pôr ela na soneca. Quando eu voltava para casa, aí a Catarina acordava, ficava um pouco com ela de tarde, à noite a gente colocava ela para dormir, no sono noturno mesmo, e íamos pro hospital de novo, 8 horas da noite, e ficávamos lá até 10, 11 horas. Então, a gente tinha que tentar suprir essa nossa falta com a Catarina, então a gente tentava estar próximo dela nos momentos da rotina, e também tínhamos que coincidir os nossos horários para ficar com o Joaquim. Não foi uma fase fácil, como vocês devem imaginar. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, não é uma coisa que eu fico pensando todos os momentos, mas eu tenho medo de passar por tudo isso de novo, mas eu sei que Deus sabe o que é melhor pra gente, e toda a minha gestação e meu parto tá nas mãos dele. Tive 2 experiências de parto totalmente diferentes, porque a Catarina foi do jeito que foi, passei por tudo para acabar numa cesárea. Só um adendo que eu deixei para final do vídeo, poderia ter falado isso antes, mas assim, eu não tenho nada contra a cesárea. Eu sei que a cesárea ela é necessária e salva vidas, mas assim como ela salvou a vida da minha filha, né? Mas eu acredito, isso é a minha concepção, tá? A cesárea é bem recomendada quando ela é necessária. No caso da Catarina, ela não nasceu de parto normal, então ela teve que nascer de cesárea, não tinha outra opção, graças a Deus que tem a cesárea para isso. Mas eu não queria ir para a cesárea de forma eletiva, como eu falei pra você, eu quero ir para a cesárea, não porque eu não quero passar pela dor, não porque eu não queria, entendeu? E a minha experiência foi tão ruim, o meu pós-parto da cesárea foi tão ruim, eu me sentia tão debilitada, que eu falei, não queria passar por isso de novo. Então, assim, a recuperação do Joaquim foi infinitamente mais tranquilo do que, nem se compara a recuperação que eu tive da cesárea, meu Deus, foi difícil porque meu filho não estava comigo, então quando a gente saiu do hospital, assim, no primeiro dia, eu vendo outras mães carregando, né, aqueles carrinhos lá com o bebê conforto, mala de maternidade, tudo, eu não tinha nada disso, porque não tinha dado tempo, primeiro que eu não tinha feito mala maternidade nem nada, eu não tinha me preparado com nada pro hospital, então eu não tinha nem calcinha, gente, nada. Tipo assim, eu tive que usar aquelas calcinhas absorventes, sabe? Eu não tinha absolutamente nada. O Douglas, no outro dia, que veio em casa e veio pegar umas roupas pra gente, que eu ia ficar lá os 2, 3 dias, né? Mas até então, não tinha mala maternidade, porta de maternidade, não tinha nada, sabe? Não deu tempo de comprar nada. Nem roupa o Joaquim tinha, porque eu tinha deixado pra comprar um enxoval dele realmente depois dos 7 meses. Eu não costumo ficar comprando durante toda a gestação. Então, foi assim, totalmente de supetão. Nessa gestação, com certeza, eu pretendo deixar as coisas prontas, né, um pouco antes, porque eu já passei pela experiência, eu sei como é. Espero que ele não nasça prematuro, mas se nascer, a gente já tá meio que preparado, vamos dizer assim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu falei demais, mas eu realmente, assim, trouxe todos os detalhes. Eu acho que daqui a uns 10, 20 anos eu vou ficar feliz de ter registrado tudo isso aqui para que eu possa me lembrar exatamente como tudo aconteceu. Tem muita coisa que ainda tá muito fresca na minha cabeça, né? Como eu falei, parece que eu tô vivendo, parece que eu me lembro, assim, com muita nitidez de muitas coisas que aconteceram, mas eu sei que daqui a 5, 10 anos é bem capaz de eu esquecer. Então, eu fico muito feliz de ter contado isso aqui pra vocês hoje e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo. E até o próximo. Tchau!